a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo de quem empreende. E você sabia que por trás de todo CNPJ existe um CPF que nunca desistiu? Que por trás de uma marca de sucesso existem pessoas. Eu sou a Priscila Crister e antes de anunciar essas convidadas, vou agradecer aos nossos patrocinadores. A FTP Contábil, especialista em redução de impostos e uma parceira para o seu negócio. Chega de ter contabilidade que só enviam guias e impostos. Você precisa de alguém que tenha um olhar especial para aquilo que você criou com tanto cuidado e amor. Temos a Vértice, patrocinadora oficial. A Vértice ela é referência no mercado imobiliário através das suas regularizações diárias. Então, ela é especialista nisso, uma das maiores empresas daqui de São Paulo e no Brasil. E a N Formatos, a tapeçaria que faz aquele seu sofá sob medida. Um sofá onde te abraça, onde você se sente abraçado e acolhido. Muito obrigada por acreditarem no nosso projeto, no Por Trás da Marca. E antes da gente mergulhar nessa história, nas duas histórias, porque são duas mulheres e guerreiras, mulheres assim de família simples, que hoje elas vêm construindo algo muito grandioso. Chega de spoiler, vamos lá que eu vou apresentar as duas. As nossas convidadas de hoje são mulheres que decidiram transformar amor em cuidado. E cuidado em um novo lar para quem mais precisa. Elas, empreendedoras, à frente da Casa de Repouso Belarmino, localizada em Guarulhos, e elas ganharam aí alguns prêmios consecutivos, que é um marco para esse ramo, e elas cuidam de uma instituição que vai muito além de estrutura, é atenção, carinho e respeito à vida. Então, desde 2021, a Casa de Repouso Belarmino vem se tornando referência em atendimento humanizado, com equipe especializada e ambientes preparados para oferecer segurança, afeto e dignidade para a melhor idade. Então, com vocês, Alessandra e Ana, sejam bem-vindas ao Por Trás da Marca. Obrigada. Olá, pessoal, muito obrigada, muito obrigada. É uma honra aqui ter vocês aqui comigo, gravando esse podcast. E assim, mulheres, vocês, como eu mencionei, são inspirações, porque hoje aquilo que as pessoas não querem fazer, não têm paciência para fazer, que todo mundo envelhece, todo mundo chega aí na maioridade. Sim. Vocês fazem com tanto amor, tanto cuidado, e não é à toa que vem ganhando prêmios. E o Por Trás da Marca, além de trazer pessoas conceituadas, posicionadas na internet, a gente busca trazer empresários que têm resultados verdadeiros. Sim. O que está por trás? Quais são os bastidores da vida de vocês? Ana, da onde surgiu isso? Aonde você decidiu empreender nesse nicho tão específico? Na realidade, eu sou enfermeira, né? Já há anos, sou pós-graduada em UTI pediátrica neonatal, estou pós em gestão de pessoas, né? Eu estou próxima de me aposentar e eu queria fazer alguma coisa após que eu gostasse. Então, trabalhei 11 anos como RT em casa de repouso, me identifiquei e foi construindo esse amor por idosos, né? Então, é isso. Que legal! Então, assim, a carreira de enfermagem, que já exige aí um autocuidado, precisa ter muito amor. Minha mãe, ela é técnica de enfermagem e eu falo que é um dom. Porque, assim, você cuidar com tanto amor das pessoas como se fosse você mesma é um dom. E esse dom da enfermagem surgiu quando isso para você? Desde pequena? Foi um sonho? Então, na realidade, eu queria muito fazer medicina, né? Só que eu morava no interior de Pernambuco, filho de pais humildes, né? E minha mãe tinha uma doença, né, chamada DPOC, e assim, eu não tinha coragem. Eu até tive parentes, assim, tios meus, que tinham condições
até de bancar uma faculdade para mim, que era comerciante grande, né? Mas eu não tive coragem de largar eles. E aí, depois eu falei, não, eu vou fazer faculdade de enfermagem, porque aí, quem sabe, né? Só que eu me apaixonei por enfermagem, né? Hoje, eu acredito que se eu quisesse fazer faculdade de medicina, eu faria, pelas condições. Mas eu sou apaixonada por enfermagem. Eu acho que eu escolhi a coisa certa. E assim, gente, empreender entre mãe e filha, que é mãe e filha aqui, Isso. é um desafio. É um desafio. É verdade. É um desafio. Além de, assim, quando você cuida de um idoso, cuida de alguém, você tá cuidando da pessoa e você também tá cuidando da família. Sim. Então, tem todas essas questões e, além de tudo, é mãe e filha empreendendo. Sim, sim. Ale, como que é isso? Olha, é um desafio, como você falou, né? Ao mesmo tempo que é muito bom trabalhar com a família, mas assim, nós somos muito parecidas, as duas bem teimosas, né? Então, assim, a gente tem alguns atritos, né? Que com o passar do tempo a gente foi aprendendo, né, a saber respeitar o lado da outra, saber separar o lado profissional do lado da família, porque, querendo ou não, quando você trabalha com um parente, você acaba levando para outros lugares, né? Então a gente está aprendendo, na verdade, agora, a separar o profissional do pessoal. Legal. E assim, vocês saíram de família simples. Sim. Bem simples. Bem. Como que é hoje a sensação de ter um faturamento aí de mais de 3 dígitos em todas as casas, sabendo que vocês não tinham como? Pela infância, pela educação, como que é? Como que é, Ana, isso? Na realidade, como eu disse, eu me apaixonei por cuidar de idosos, né? Só que eu acredito que tudo que você planta, você colhe. Você não pode plantar limão e colher limão. Plantar uva e colher uva. É assim. Então, assim, eu sempre, nesses 11 anos, né, que eu passei sendo responsável técnico de uma clínica, tudo que eu via de errado lá, quando eu quis colocar a minha, decidi colocar a minha, eu disse, não vai ter. Porque, assim, eu não gostaria de passar para as famílias, por exemplo, falar, tem 100 refeições por dia, tem isso e não ter. Entendeu? Eu quero falar da verdade que eu vivo. Então, assim, eu sempre peço para me colocar no lugar do outro, entendeu? Saber que ali podia ser minha mãe, podia ser meu pai, entendeu? Então, assim, eu amo o que eu faço. E eu tenho uma visão muito holística da coisa. A minha filha sabe que eu sou assim, eu já entro, os pacientes acamados, eu já entro olhando nos colchões se tá realmente, o pneumático está funcionando, se estão aquecidos, se está calor, se está... Gente, muda esse lençol, está quente, entendeu? Eu tenho essa visão sempre. Se a boca está suja, o olho está limpo, se está hidratado. Então, assim, eu tenho essa visão de tudo, de cheiro da casa, se a casa está limpa, se eu vou no banheiro. Então, eu sou muito assim. Legal. E como foi essa virada de chave para você, Ale, de sair, você trabalhava como CLT há pouco tempo, ter virado uma empresária e ter crescido em tão pouco tempo? Olha, às vezes eu ainda não acredito, viu? Quando eu paro para pensar na mudança, eu ainda não acredito. Mas essa virada de chave aconteceu há mais ou menos uns 3 anos. A gente ficou por muito tempo com uma unidade só, né? E eu trabalhava CLT e trabalhava na casa de repouso ainda, né? E aí foi ficando puxado, a gente foi crescendo. E daqui a pouco a gente viu que os números estavam muito grandes. A gente estava com todas as vagas preenchidas e com fila de espera. Aí foi a hora que a chave virou e a gente falou, não, agora é o momento de crescer. É o momento de expandir e a gente conseguiu ampliando, aumentando o número de casa, né? E graças a Deus. Mas os dígitos ainda não consigo entender ainda. Não caiu a ficha ainda para mim que a gente é tão grande assim. Mas isso é normal. Todo mundo que começa a empreender passa por um processo. Então, vocês passaram por um crescimento muito rápido e hoje vocês vão começar a se adaptar, a reconhecer, a ver a grandeza que foi, a proporção que foi gerado. Então, faz parte do empreendedorismo, são etapas. Sim. E para quem quer empreender, que começou, não sabe o que fazer, o que você sugere, Ana? O que você acredita como uma receita aí do sucesso? Olha, primeiro a gente tem que conhecer um pouco, porque eu já conheci um pouco das leis, né? Eu nunca quis infringir a lei, mas também a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, né? Eu falo do ser humano, que é a parte que eu acho que é um tipo de, eu digo, um produto que é um produto ser humano,
que é um pouco difícil. Então, assim, se entrar nesse ramo, entre com amor. Né? Não dá para... Eu falo que nossos residentes não é a xícara que é aqui, que eu mudo de lugar, entendeu? Então, assim, eu sei que eles já têm a adaptação deles em casa, né? E para adaptar na casa de repouso já é um pouco complicado. Então, assim, a gente tem que ter os cuidados de ver questão de cultura, de ver a questão da vida que a pessoa passou. Então, assim, eu acredito que tem que ter um pouco de conhecimento e buscar mais conhecimento. A gente não pode parar, né? Chegou um tempo mesmo que a Leifson falou, mãe, estava meio corrido, assim. Falou, mãe, olha, se a senhora quiser outra, a senhora pode pegar. Eu falei, não, para mim é o começo ainda, viu? Eu acho assim, hoje nós somos reconhecidas, como você falou no início, já ganhamos alguns prêmios. Não foi nós que fomos atrás, vote em mim, vote na casa de poder. Não, veio até nós. Então, assim, as pessoas que veem também o Google, né, não tem uma mensagem negativa sobre nós. Então, assim, creio que a gente vem plantando nesse decorrer. Eu digo que nossa empresa, né, é uma pequena empresa ainda, ela é uma escada. Então, nós estamos subindo degrau por degrau. Hoje está mais fácil nós subir. Os degraus estão mais fáceis porque nós já somos conhecidos. Então, a nossa preocupação hoje é a gente também não deixar a nossa qualidade cair. Assim, nós temos que melhorar a cada dia. É o que eu penso. Legal. E assim, o maior desafio hoje é lidar com pessoas, Sim, lidar com o ser humano. E é fácil você empreender quando você preza pela qualidade, quando você faz um trabalho bem feito. Mas quando você percebe que precisa transbordar, multiplicar a sua qualidade e o seu conhecimento, a gente se depara que precisa repassar isso para uma equipe. Precisa. E para vocês crescerem, vocês precisam transmitir isso, porque senão vocês não vão crescer. Não adianta ser boas. Você não vai conseguir passar em todas as casas para olhar os colchões, para olhar a boca, para olhar os olhos. Ale, como que é essa gestão da equipe, das pessoas? Como vocês conseguem transbordar esse cuidado? Na verdade, existem pessoas de confiança na equipe, né? Hoje a gente fala que a gente tem uma equipe formada, uma equipe muito boa, pessoas de confiança, que gostam do que fazem, porque a gente sempre fala na primeira entrevista, o primeiro contato com o funcionário, é gostar do que você faz. Você não pode fazer só... A área da enfermagem, no geral, você não pode fazer só por dinheiro, você tem que realmente gostar do ser humano, de cuidar. Então, assim, em cada unidade a gente tem um líder, uma pessoa responsável, que a gente sabe que se a gente dormir, pode dormir tranquilo, pode viajar tranquilo, que eles estão ali, e eles são nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, pessoas que a gente confia, né? Então, eu acho que é questão de liderança mesmo, né? Ter pessoas treinadas e como confiança. que vocês treinam essas pessoas? Qual que é o requisito de qualidade? Então, nós sempre falamos do amor, falamos da ética, né? Falamos da cultura. E, assim, a gente dá autoridade para a pessoa, para nossos líderes, mas é uma autoridade que também, ela, assim, respeite também os colegas, que traga a equipe para você, entendeu? A gente não pode dar autoridade e querer falar, errou. Não, até a forma da gente falar tem que ser com amor. Né? Eu sempre que eu chamo a atenção, a ler, né, a gente sempre fala, se coloca no lugar do outro, a forma da gente chamar a atenção. Às vezes a gente sai de casa, a gente não está bem, a gente tem problema, nós somos seres humanos também, né? Não somos mercadorias. Então, às vezes a gente não está bem, e aí chega também aí a forma de tratar um pouquinho mais rígido. Então, a gente sempre tem que estar ajeitando. E na realidade, esse treinamento é diário, né? Sempre que alguma coisa acontece, que a gente está fora realmente da nossa direção, do nosso planejamento, nosso objetivo, a gente já chama logo a atenção para também não deixar o negócio crescer. Porque se a gente deixa, aí daqui a pouco esse negócio vai aumentando e o negócio vai crescendo. Então, tem que crescer coisas boas, né? Na verdade, a gente tenta dar um bom exemplo, porque a gente acredita que o bom exemplo arrasta. Não adianta eu falar para um funcionário, um líder, fazer de um jeito e eu fazer de outro jeito. Então, eu creio que tem os treinamentos lógico, específicos, mas o maior treinamento é o exemplo. Isso mesmo. E assim, essa parte de lado humano que vocês têm muito. Mas a gente também tem horas que precisa ser gestor. Como que equilibra isso, Ale? Olha, é muito difícil, viu? A minha mãe, ela é mais emocional e eu sou um pouco mais racional. Então, eu vou mais pro lado realmente de, olha, tem coisas que eu preciso falar, ser mais direta. E a minha mãe, ela é mais coração.
né? Mas eu acho que é isso, né? A gente divide bem as tarefas, na verdade. Eu o lado mais racional, ela o lado mais emocional, né? E na hora que tem que falar, a gente tem que falar, infelizmente. Eu tenho não sei se é um problema, uma qualidade, um defeito, poucas palavras, né? Eu sou de poucas palavras. É isso. Então aí quando tem que ser um pouco mais dura é você e Sim. aí... Se bem que quando ela tá nervosa também, ela É mesmo? não, porque não mexe com os bebezinhos dela. Não pode ter nada de errado com os bebezinhos dela. É verdade. Os idosos, pra Os ela, idosos são os bebezinhos. É um amor. É um amor Sim, muito sim. grande. Eu sempre penso, se fosse minha mãe que estivesse ali, e se fosse meu pai? Eu não queria mudar de decúbito, não queria deixar meu pai bem, entendeu? Ou eu ia deixar 12 horas meu pai em cima de uma cama. Eu falo para os acamados, né? E o banho também, como é que eu penso? Eu ia ver se a água estava morninha para colocar meu pai e minha mãe debaixo do chuveiro, entendeu? Eu ia sair do banheiro sem roupa. Eu penso sempre me colocando no lugar do outro, né? E a gente um dia vai envelhecer. Existe só duas opções. Ou você morre cedo ou você envelhece. E esse envelhecer a gente não sabe como vai ser, né? Não que a gente faça para receber nesse sentido, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ela sempre fala que a gente precisa ter visão holística, né? Ela chega e ela enxerga tudo. Tudo. Como? Nós temos 3 Qual unidades. é? Ela chega... Até a luz acesa do A jardim. luz acesa do jardim, se a torneira tá aberta, se tiver qualquer idoso sem meia, ela enxerga tudo. E às vezes a gente, na corrida do dia a dia, com outras tarefas, a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. Mas é uma coisa admirável. Eu queria ter essa visão holística. Tô aprendendo com ela a ter, né? Porque é um ponto bem positivo, né? Mas eu ainda não tenho. Tô chegando lá, tô chegando lá. Conta esse segredo pra nós. É que a gente fala que a enfermagem, eu sou intensivista, né? Trabalho em UTI, então a gente fala que a gente tem uma visão holística da coisa, né? É tanto que hoje as UTI mais modernas, aqui eu trabalho até um pouco mais moderna, a gente tem como é que fala, a gente chama uma baia, né? Que a gente consegue ver todos os leitos, se os aparelhos estão normal, a gente já olha, opa, ali tá apitando, mesmo que não tá apitando, você dá uma olhada no monitor, já, entendeu? Então eu aprendi muito essa visão holística da coisa. Cada detalhe faz toda a diferença. E é vidas, né? São vidas que vocês estão cuidando. Sim. Então, imagina um detalhe. A roupa. O que acontece? Vem com a roupa suja. Filho, olha, se eu chegasse, você fosse médica e eu fosse fazer um procedimento cirúrgico com você, eu não ia acreditar com você. Eu ia voltar para trás. Não ia dar muita credibilidade. Não ia dar muita credibilidade, porque você é uma pessoa, ia fazer um tratamento estéril, né? Então, são essas coisas que a gente vai... Os detalhes. Os detalhes, né? E essa questão, hoje você então ainda trabalha, tem o seu trabalho CLT e cuida das casas de repouso. Como que você concilia isso, Ana? Olha, eu vou falar, tem dias que eu chego muito cansada, né? Mas assim, como é minha, então assim, eu falo, não, à noite eu durmo. Ou à tarde eu tiro uma soneca, a gente tem uma kitnet lá em cima, né, na casa 1. Temos banheiro, temos uma cozinha que a gente também consegue se alimentar, né? Temos televisão. A gente tem tudo que a gente precisa lá. Às vezes eu falo, vou descansar 2 horas, me chama. Às vezes ela fica com dó e não me chama. Eu falo, caramba, você devia ter. Mãe, mas não está acontecendo nada, a senhora tem que descansar, né? Meus filhos têm isso comigo, né? Então, assim, dá para conseguir conciliar, até porque também está bem próximo da minha aposentadoria sair, daqui uns 6, 8 meses, é o que diz o INSS, né? O aplicativo, né? Aí vai ficar só Aí eu vou ficar, entendeu? Eu acredito que a gente tem muito para crescer, sabe? É um sonho, eu acredito que não é por acaso que nós colocamos essas casas, além do amor que eu tenho, mas assim, a gente precisa também sobreviver, não é só de amor, entendeu? A gente tem que fazer as coisas certas para poder o dinheiro vir, né? É como os funcionários, eles estão lá, eles precisam também de manter, né, as vidas deles, né? Sim, e essa questão de vocês, de empreender nesse ramo de autocuidado, auto-amor, é porque, assim, tem muita gente que tem sonhos, assim, sonhos de ter algum negócio, mas não acredita que vai ser um negócio rentável, que traga resultado. E com vocês mostrando isso para as pessoas... Quando você tem um propósito, você tem um amor, não tem como dar errado. Sim. Então, as pessoas elas precisam acreditar nos seus sonhos, ter fé, ter coragem, fazer bem feito, fazer com cuidado, fazer com propósito. Esse é o segredo do sucesso. Sim, sim. Então, tem muita gente que... hoje o que está em alta? Hoje está em alto marketing. Então, vou abrir uma empresa de marketing. Mas é o seu propósito? É o que você busca? É o que queima no seu coração? Não.
Então, por que você vai fazer algo só porque está em alta e dá um retorno financeiro alto? Você tem que ver qual é o seu propósito. E vocês acreditaram nisso. E vocês acreditaram nisso num mercado que é totalmente poluído. Porque quando a gente fala de casa de repouso, causa uma repulsa. Porque Isso você fala, mesmo. Deus que me livre. Assim, deixar alguém numa casa de repouso é como se deixasse num castigo. Falar, não, meu pai, minha mãe não merece passar por isso. Ficar num lugar, num ambiente ruim, num ambiente fedido, mal cuidado, maltratado. Então, como que vocês vão revolucionar isso? Como que vocês acham que vocês vão conseguir mudar essa mentalidade das pessoas? Na verdade, assim, a gente sempre fala que a nossa casa, a casa de repouso, é o lar deles, né? Deveria ser todas as casas, porém nem todas agem dessa maneira, mas é a casa deles. Você pode entrar na casa de repouso a hora que você quiser, né? Inclusive, a gente sempre fala para a família, o bom senso vai das 2h30 às 4h30, porque é mais livre. Porém, se você chegar lá para visitar seu parente na hora do almoço, a gente vai abrir a porta para você. Na hora da janta, a gente vai abrir a porta para você. Não tem nada escondido lá na casa de repouso, né? Então, lá é um ambiente agradável, a comida que serve na casa de repouso é a comida que eu como, os meus filhos comem. Então, assim, eu jamais vou servir para um idoso lá um almoço que eu não comeria. Se eu não comeria, por que ele vai comer? Entendeu? E eu acho que é muito disso, de estar com a família presente lá também, né? A gente não gosta de agendar a visita, falar, você vai vir aqui amanhã, 10 horas da manhã. Não. Qualquer pessoa que bater lá na porta e falar assim, olha, eu quero conhecer a casa hoje. Então tá bom, você vai conhecer a casa hoje. Se chegar de manhã cedinho, na hora do banho, vai estar um pouco de cheiro de xixi, porque a gente tá trocando, dando banho, essa parte, entendeu? Então a gente vai explicar. Mas fora disso, qualquer horário, a casa vai estar sempre limpa. É como se fosse a minha casa. Às vezes tá mais limpa do que a minha casa lá. Né? Então é mais esse cuidado de família mesmo. A gente trata tanto os idosos, os residentes, quanto os funcionários como família mesmo, né? E todo mundo que chega lá fala a mesma coisa. Lá o ambiente é familiar. Inclusive, a gente sabe que tem um tabu de colocar idoso em casa de repouso. Eu vou colocar meu pai, vou colocar minha mãe. Minha mãe é sempre um sacrifício muito grande para a família. Quando a família procura uma casa de repouso, é que ela já tentou de tudo. Ela já tentou cuidadora, ela já tentou ela mesma cuidar. E não teve outra perspectiva. Foi aquilo, foi a última solução, foi o pedido de socorro, né? Então, assim, lá é o ambiente que é a casa deles, né? Eu acho que é isso. Que legal, muito bom, muito bom. Eu já sou suspeita de falar, porque que ambiente acolhedor, tudo muito limpo, desde até a organização do lixo, da cozinha, do ambiente, das camas. Olha, é um orgulho, assim, para nós ter algo assim tão precioso e revolucionando aí esse mercado que é o cuidado com o pessoal mais velho. Sim. A gente tem uma logística, né? Que é, no caso do lixo, por exemplo, quando vai fazer uma troca, a gente leva um saco para roupa suja e um saco de lixo. A gente tem uma casa do lixo, que é fora, em todas as 3 casas, e temos também a casa de roupa suja. Então, dentro, os lixeiros que ficam dentro dos banheiros, em qualquer lugar da casa, nas casas, é para secar a mão só. Se eu encontro, eu fico bem brava. Porque assim, o cheiro, né? A gente sabe que o cheiro de gente é cheiro fétido. E de uma pessoa de idade mais ainda. Então, assim, não é para ficar. A função dos lixeiros dos banheiros é para secar a mão, né? Mas, assim, terminou ali, já tem a casa do lixo fora, todos, e a gente já tira e a casa já fica cheirosinha novamente. Legal. E vocês precisaram, assim, de muito dinheiro para iniciar, para investir? Como foi essa organização financeira? A gente precisou de... Quanto que, assim, teria que uma pessoa que hoje quer montar uma casa de repouso? Quanto precisaria para iniciar? Hoje, no mínimo 200 mil. 200 mil? Mais ou menos, no mínimo hoje, nós avaliamos uma conta de bem 20 mil reais, a gente achou. 20 mil reais de uma sócia, 20 mil reais da outra sócia, vai dar tudo certo. Você vai gastar 3, 4 vezes mais que isso, com certeza. Mas vocês chegaram a gastar mais que isso, mesmo sem ter, por exemplo. Sim. Eu peguei rescisão de empresa, tinha limite, tinha cheque especial, e fui jogando, eu fui trabalhando. Teve uma época que eu trabalhava, no começo, eu trabalhava em 2 UTIs para me manter. Porque assim, a gente não tinha nome. E a gente sabe que, né? Sim. Só que eu quis fazer uma coisa diferente. Eu criei um grupo do WhatsApp. Cada residente que entra na nossa casa tem um grupo do WhatsApp. Quem está nesse grupo? Nós, da enfermagem, os líderes, né? E a família mais próxima. O que acontece com esse grupo?
Todos os dias a gente posta ele se alimentando, fazendo atividade física. Não precisa eu, a Lei, estar na casa para as pessoas falar como é que está meu pai, como é que está minha mãe. Quem está no grupo, no plantão, vai responder. Ah, tá assim. Eu falo, olha, levou fulano no médico, está tomando medicação, está melhor. Meu pai está melhor, minha mãe está melhor. Alguém que está na casa só obrigado a responder. Às vezes, quando demora a responder, eu ligo, fulano, olha o grupo, fulano está perguntando, entendeu? Porque a gente sabe que é amor, né? Ele se preocupa. Então, assim, eu acho que esse grupo, ele deixa a família mais próxima do seu residente. Entendeu? Esse grupo seria com vocês, com a equipe de enfermagem. Sim. E a família da próxima, pessoa. Aquelas que realmente participam do cuidado, né? do convívio. Tá no convívio. E assim, ok que foi o atendimento de qualidade que gerou aí o crescimento, sim, mas assim, foi um crescimento muito rápido para o negócio. Como que foi isso para conseguir escalar? Foram só as indicações mesmo? Olha, eu acho que assim, as pessoas começaram a entrar no Google, as próprias famílias, sem a gente pedir. E começaram como é que fala, escrever mensagens grandes a respeito, e as pessoas entravam e procuravam a casa de repouso, né? E aparecia na nossa casa e falavam assim, nossa, a casa de vocês não tem nenhuma mensagem negativa, não tem um processo, ainda hoje não tem. E isso foi crescendo. E as pessoas foram mandando aquelas mensagens, escrevendo no Google. O Google foi, para a gente que não usava muito a rede social, você vê que o nosso Instagram ainda é bem pequeno. A gente agora que começamos a abrir os olhos para isso. Mas não foi bem o Instagram nem o Facebook, foi o Google mesmo. Entendeu? Na verdade, foram depoimentos da família. A família não ia lá e avaliava só como ótimo e tá tudo certo. 5 estrelinhas, tá tudo certo. Eles contavam a história. A maioria dos comentários que tem no Google é contada a nossa história. Verdade. Né? Hoje, isso que nos levanta. Porém, no começo, a gente não tinha estratégia nenhuma de marketing, de nada. Então, assim, a gente distribui panfleto no meio da rua. No farol. Nossa, vocês fizeram isso? A gente não conseguia se manter, a gente não sabia como divulgar o nosso trabalho. A gente estava começando numa área totalmente desconhecida, apesar de ser da área da enfermagem. O meio para empreender mesmo é muito difícil, não é tão fácil quanto todo mundo fala, né? Então, você tem que fazer uma coisa que você gosta muito. Então, a gente já sabia que gostava muito. Nós nos apaixonamos por essa área. Porém, a gente não sabia como fazer. Então, no desespero, trabalhando em outros empregos e na casa de repouso, sem saber o que fazer, a gente foi distribuir panfleto. Funcionou? Não funcionou. Não foi isso que nos levantou, né? Mas... acho que foi realmente isso mesmo. Construções. A gente vai aprendendo com o tempo. Vai aprendendo. Assim, não existe o que dá muito certo e o que dá muito errado. Sim. Assim, são várias tentativas, várias construções para chegar em uma que vai validar. Então, não tem como descartar. O que deu certo para um, pode ser que não dê certo para outro. Então, o panfleto não deu certo, mas trouxe uma experiência para vocês. Sim, verdade. Uma experiência, não, esse tipo de marketing aqui não é o que vai trazer o nosso resultado. Qual que a gente precisa? Vamos para a próxima. E está em movimento, porque é o movimento que vai fazer o negócio crescer, que vai gerar tudo isso. Então, tá sempre ali buscando alguma alternativa. E isso, a construção de pequenas coisas é que faz aí esse império aí, esse legado que vocês têm deixado. E outra coisa também, as pessoas têm medo da vigilância sanitária. E assim, ajudou muito a gente. Porque assim, eu não queria errar. Tem coisas que nós não sabíamos fazer. Sim. Mas assim, eles orientavam. Olha, nem assim, a Alessandra, né? Eles têm um grande respeito por nós. Né? As pessoas que nos acompanham lá, a promotoria pública, eles são muito educados. Antigamente eles eram grosseiros, hoje não, muito educados. Você tem que fazer assim. Eles perguntam hoje, você recebe alguma ajuda? Falando, não recebo ajuda de ninguém. É só realmente na raça mesmo, né? Mas tem e-mail, manda e-mail para as empresas, às vezes recebe doação. Dinheiro não, mas doa a cesta básica, doa a alimentação. E ajuda vocês. Vocês já pegam o dinheiro que é para vocês gastar com isso, vocês gastam com outras coisas. Nunca fizemos isso até agora. Mas assim, também não temos medo, porque eles podem chegar a qualquer hora. Nós sabemos que tem lugar que eles falam pra gente que toca a campainha e as pessoas demoram a atender. E ele falou assim, creio que tem alguma coisa de errado. Já nós não temos isso, de jeito nenhum. Às vezes encontra ele, a gente tá no restaurante, né, encontra eles e a gente... Legal. Eles gostam de quem trabalha certo, na verdade, né? Eles gostam de quem trabalha certo. E se não trabalha certo, eles vão gostar e vão chamar atenção. E é o correto, né? É pra isso que eles existem, né? Pra fiscalizar. Verdade. E Ale, pra você, qual que foi o maior desafio de empreender? O maior desafio foi ter coragem de deixar o meu emprego CLT
que era uma coisa garantida por E algo uma boa empresa. Uma boa empresa, né? Na verdade, eu cheguei a começar a cursar engenharia de produção. Fiz 5 semestres, já trabalhava na área de liderança de produção há muito tempo. Trabalhei 10 anos na empresa. E eu comecei, na verdade, com ser voluntária em uma casa de repouso, né? Eu era voluntária, aprendi o que não fazer lá e aprendi que eu queria fazer algo diferente, né? E aí, mas o meu desafio maior foi realmente ter coragem de largar o emprego, que era algo garantido. Quando você é casado, tem filhos, o desafio é totalmente diferente. Você tem que pensar não só em você, mas, né, na família. Então, meu maior desafio foi ter coragem, mas graças a Deus que ele me conduziu ali e eu tive coragem de deixar o CLT e hoje, graças a Deus, estamos bem. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Eu faço algo que eu gosto de verdade. E, Ana, qual o seu principal fantasma que você teve que enfrentar? Algo seu interno para conseguir aí para os próximos níveis? Olha, na realidade, eu acho assim, foi um pouco de falta de conhecimento, né? Ainda queria que acontecesse, que amor só, se você também não tiver conhecimento, você não sabe como fazer, né? E assim, eu passei por um processo difícil que foi a pandemia, né? Quando estava tudo organizado, tudo bonitinho, aí veio a pandemia. E aí foi difícil, porque tinha cliente para levar para as casas de repouso, porém, eu não poderia levar, porque eram pessoas contaminadas. Nós não tivemos nenhuma morte por Covid nas nossas casas. Mas aí era toda hora a gente falando, vocês não podem socializar, sair, cuidado, de máscara, não sei o quê. Então, era um cuidado muito grande, né? Então, assim, essa época foi muito difícil para mim. Então, eu diria que foi um fantasma, porque, assim, parou, né? A gente tinha também, inclusive, uma loja de roupa hospitalar, eu tinha, né, ali. E a gente também teve que fechar, né? Mas, assim, no caso da casa de repouso, eu acho que isso foi um fantasma, assim, grande. Assim, porque a gente não sabia se a pandemia ia continuar, se ia melhorar, né? Graças a Deus melhorou, surgiu as vacinas, né? E morreram muita gente, mas a gente continuou, né? Mas assim, eu diria que foi um prejuízo grande, né? E um fantasma grande para mim. E assim, ó, te conhecendo um pouco, eu sei que você é uma mulher conservadora. E como que foi lidar com essas dívidas, cheque especial para realizar um sonho? Olha, foi difícil, não vou falar não, porque assim, eu sou uma pessoa muito, como é que eu diria, de pagar as coisas tudo em dias. A minha filha sabe. Quer me deixar sem dormir, ter uma conta para pagar que não tem aquele dinheiro ainda. Eu sou muito. Então, na época eu tinha um dinheiro junto, né, que era a rescisão do tempo que eu tinha trabalhado, que eu estava pensando em dar entrada no apartamento, né, e eu fui usado tudo, e só que a coisa vai consumindo, né, vai consumindo, o negócio parece que não para de consumir, né, e aí foi esse cheque especial, mas as portas foram se abrindo também, e a gente foi construindo, e as coisas foram melhorando, e aí viu que já estava se pagando, né, e Sim. Foi assim. É importante porque quando vocês falam, precisa de 200 mil, aí quem está assistindo fala, mas eu não tenho 200 mil para iniciar. Mas não foi sempre assim, precisou de renúncias, sacrifício, trabalhar em 2 empregos, noites sem dormir, lidar com toda essa situação, uma pessoa que pagava todas as suas contas em dias, ter que ficar manobrando para conseguir colocar as contas, para pagar todo mundo, em busca de um sonho que deu certo. Sim, sim. Então, assim, precisa de coragem, precisa de fé, precisa, assim, sair desse ambiente de que não vai dar certo, de pessoas negativas. Porque hoje as pessoas não querem, elas têm medo de arriscar. Só que quando você arrisca em algo que você dedica tempo, dedica qualidade, não tem como dar errado. Sim. Não tem como. Tem que passar momentos difíceis. Vocês passaram Sim, momentos difíceis. Deixamos de viajar, deixamos muito de estar com outras pessoas, de ir para lugares, trocar de carro, entendeu? Deixamos muitos. Na verdade, assim, muitas pessoas pediram para que a gente desistisse. Não por mal, não por mal, mas porque viram que a gente estava, além de gastar muito dinheiro, óbvio, né? De muitas contas, é uma coisa que a gente perdia o sono, literalmente. Semana de pagamento de funcionário era uma semana tensa pra gente.
porque tinha que sair dinheiro, mas não entrava o suficiente. E a gente tinha que ter aqueles funcionários lá. Então, assim, mas graças a Deus a gente nunca teve que atrasar nenhum pagamento de nenhum funcionário. Porém, foi muito difícil. E as pessoas vendo que a gente estava sem vida, sem dinheiro e sem vida, né? Os familiares, alguns amigos, falavam pra gente, não, agora é a hora de você jogar toalha, porque ninguém vive só de amor. É verdade. As pessoas falavam isso, que era um elefante branco a casa de repouso. Na verdade. É verdade. Era um elefante branco. Não vai dar futuro. Isso mesmo. Mas, graças a Deus que ela não desistiu. Eu nem falo muito por mim, falo por ela, mas graças a Deus que ela não desistiu. Que ela foi mais teimosa do que eu. E por que você não desistiu, Ana? Porque eu tenho um sonho. E eu falo, as pessoas conseguem, por que eu não consigo? E aí você falou atrás que a questão das pessoas, casa de repouso, né, já tem aquele preconceito. Porque, infelizmente, no Brasil tem muitas casas de repouso que é só com a intenção de ganhar dinheiro. A minha era diferente. É diferente. Porque também eu lia muita coisa, Itália, lá, as pessoas, Portugal, as pessoas lá, eles já fazem um pé de meia, como diz, já para depois chegar numa certa idade, eles ir para uma casa de repouso, mas é um lugar bom, entendeu? Que eles convivem, que eles têm relacionamentos, entendeu? Então, assim, eu via muito isso. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, como os nordestinos. Brasil, logo entendeu? nível Brasil. Então, assim, e eu sempre passo para as pessoas, sempre que as pessoas me procuram, eu digo, olha, gente, o melhor lugar para o idoso é na sua casa. Porque as pessoas vêm chorosas, e tem muita gente que chora, né? Eu falo, olha, o melhor lugar é na sua casa. Eu sei que quando você veio procurar a gente, é porque você já estava saturado de todas as coisas, como minha filha falou agora há pouco, de home care, de tentar cuidar sozinho, termina ficando doente e não fazendo o que é para fazer, né? Então, assim, eu queria algo diferente, eu vi muito, não foi uma visão só do Brasil, foi uma visão que eu procurei em outros países desenvolvidos que faz isso, né? Eu vi que dá certo. Então, assim, eu creio que eu vou crescer muito ainda, nós vamos crescer muito, que acho que a maior dificuldade nós já passamos, vamos ter dificuldades sim, que toda empresa tem as dificuldades, né? A gente tem também, vamos ter, né? Mas nós não vamos desistir. Eu acho que agora é o momento da gente crescer. Agora não dá para desistir mesmo, né? Agora não dá já porque são muitas famílias impactadas com tudo que vocês têm feito. Sim. E vocês sabem, né, que a gente tem aqui um quadro fixo, não sei se vocês sabem, chamado Por Trás da Porta. Vocês estão preparadas? Oi! Mas antes da gente fazer esse quadro fixo, olha só, gente. Um dos patrocinadores aqui do Por Trás da Marca, Uniformados, eles fazem sofá sob medidas, eles atuam com grandes marcas, grandes redes e fizeram aí sofá já para o Big Brother, então assim, são bem conceituados e tem como propósito de que não é apenas uma tapeçaria, mas leva a união da família, quando a família está junta, assistindo uma televisão, num sofá. Então, é um propósito também aí, Uniformados. Obrigada pelo presente. E, então, vamos lá para o nosso quadro. Bora. Cadê? Então, vou fazer a chamada aqui. Chegou a hora do nosso quadro fixo, Por Trás da Porta. Aqui a gente, além dos bastidores da empresa, a gente conhece um pouco o que está por trás aí dessas mulheres, por trás desse propósito. Então vamos lá. Ana, qual foi o momento mais marcante que você já viveu com um idoso na casa? Olha, eu já vivi muitos, mas um que chamou muita atenção foi a nordestina, que ela ficou comigo. Ela era uma pessoa que ela foi separada, o esposo deixou ela por outra pessoa e ela criou 4 filhos sozinha. Então ela me contava, né, que ela era lúcida, porém ela tinha um problema de artrose. E ela sempre me contava que ela ia para o Nordeste, levava 2 e deixava 2 todo ano, porque ela era baiana, porque não podia levar os outros. Mas ela sempre passavam a luz, estava acesa, ela falava, ô Aninha, apaga a luz. Ela queria guardar a comida, o resto da comida, porque ela passou muita necessidade dos filhos. Ela, Aninha, não consigo comer não, mas guarda, coloca no micro-ondas. Então, foi uma situação assim, que a gente vê, né, do cuidado, do tudo que a pessoa viveu,
né? Vim lá do Nordeste com 4 filhos, ser deixado para trás, né? Criar os filhos sozinha. Então, assim, eu vivi muitas experiências, mas uma dessas é que eu realmente presenciei. E, assim, hoje eu me lembro muito dessa pessoa. Ela não está mais conosco ainda, porque descansou no Senhor, mas foi muito marcante para mim, a história de vida dela. Uau. Ale, qual dor você já precisou transformar em força para continuar? No particular, no profissional? Eu acho que é recente, né? Eu acho que... Vou chorar. Eu tive 2 percas muito grandes na minha vida. Nunca tinha perdido ninguém. A primeira foi a minha avó, que é meu maior exemplo de humildade, de serva de Deus, de tudo, de bondade, né? E hoje, a do meu pai, que ainda não vai fazer um mês. Aliás, hoje faz um mês que eu perdi meu pai. E minha vontade, quando aconteceu, foi não sair de casa. Não sair de casa, não ver ninguém, não falar com ninguém. Só ficar em casa, dormir e chorar. Mas o que me motivava é saber que eles estavam lá, na casa de repouso. Os idosos. E eu realmente amo o que faço, então... eles me deram força. Me deram força. Inclusive, tem um senhorzinho lá, o seu Chico, que eu amo ele como se fosse realmente o meu pai, o seu Chico. Amo um nordestino, comedor de rapadura, de farofa. A filha dele vai lá, é muito presente, inclusive, leva tudo pra ele. Mas, assim, ele é o nosso xodó. Nosso xodó. E quando o meu pai faleceu, eu tava louca pra voltar pra casa pra ver o seu Chico e abraçar ele. Sabe, eu sempre tô postando algo com ele. Assim eu posto com todo mundo, mas com ele... A gente tem um que você, assim, tem mais intimidade, mais afinidade. Não sei se porque ele ser nordestino, né? Mas eu me apeguei muito. E aí, quando meu pai faleceu, tudo que eu queria era um abraço do seu Chico. E aí você arrumou essa força. Arrumei essa força. O seu Chico é uma força naquela casa. Que legal, que lindo. Ana, o que te emociona até hoje, mesmo depois de tantas histórias vividas? Sempre que uma pessoa chega com todas as dificuldades de adaptação, que de repente aquela pessoa se torna em casa, entendeu? Que muitas vezes não sabe nosso nome, mas nos conhece, entendeu? Aquilo me emociona, sabe? Porque assim, a gente vê que tem que nem... Um daqueles idosos que a família quer levar para casa no final de semana, ele não quer ir mais. Não querem, de jeito nenhum. Então, assim, o lugar é ali. Eles colocam, por exemplo, a gente coloca eles numa determinada poltrona. Então, eles permanecem naquelas poltronas. A gente não pode mudar de lugar. E aí eu lembro que a gente tem que ver a cultura dele lá, como é que ele é. Se você tira ele dessa poltrona, então não é o lugar dele. Então, a gente tem que respeitar o quarto, a cama, tudo. A gente procura... Entendeu? Respeitar. Legal. E você? O que você te emociona ainda depois de ter visto tantas histórias? Olha, na verdade, eu não sou acostumada, na verdade, não é nem um lado bom, é um lado triste, a perder pessoas. Eu ainda não consigo, eu não sei lidar com isso. E a gente sabe que a gente está lidando com eles no final da vida. Né? A gente sabe que tá lá para dar o melhor para eles mais no final da vida. E quando a gente perde alguém, qualquer um que seja, é como se a gente estivesse perdendo um membro da família. Cada perca é uma dor diferente, mas é uma dor. E isso te emociona muito, sempre. Muito. Verdade. E o que trabalho com idosos te ensinou sobre a vida, Ana? Me ensinou muita coisa, né? Eu vejo que o idoso, ele precisa muito de ser ouvido. Né? E as pessoas não têm paciência, não têm tempo, né? Então, hoje, eu aprendi muito a ouvir, entendeu? Porque eles precisam muito disso, né? Então, eu vejo também que a gente vai envelhecendo. Eu falo que eles foram jovens, tiveram sonhos, sonharam, casaram, construíram família. E hoje, na maioria deles, não pode nem escolher a roupa para vestir, nem o que comer. Então, assim, o que eu aprendi hoje, a gente tem que respeitar mais o idoso, entendeu? Tem que ouvir mais, né? Muitas vezes a pessoa está contando história que não é nem real, mas a gente escute,
entendeu? Respeite mais o idoso, né? Não só com essas placas que tem nos estacionamentos, no lugar do idoso. Não, procure respeitar mais, ouvir mais, né? Porque hoje são eles, mas futuramente pode ser nós, entendeu? Então a gente aprende dia a dia com eles. Ale, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que querem empreender, o que você deixaria de mensagem? Bom, eu falaria, faça o que você gosta, não vai por dinheiro. Não ouvir, você tem que aprender a ouvir com os olhos. Eu vi isso uma vez e eu aprendi a ouvir com os olhos. Nem tudo que falam é pro nosso bem. Estude e é isso. Mas o principal faça o que você gosta, faça aquilo que você ama, porque você vai fazer aquilo que você ama o resto da sua vida e você vai ser feliz o resto da vida, na verdade. Se você faz aquilo que você não gosta, você vai empurrando com a barriga, né? E é isso, faça o que você ama. E você, Ana, qual mensagem você deixa aí para quem quer empreender? Uma das coisas também é como a Alexandra falou, as pessoas têm que gostar do que faz. Porque se você fizer só por dinheiro, imagine você estar numa profissão que você não gosta. Eu acredito que seja uma tortura. Porque problemas, mesmo a gente gostando, a gente vai enfrentar todos os dias, né? Mas a gente gosta, a gente está ali para resolver e as coisas vão andar. Entendeu? Então, assim, tem que fazer o que gosta. Porque senão você vai ser infeliz o resto da vida. Eu faço o que eu gosto. Tem dia que eu tenho um problema? Tem. Mas, assim, a maioria dos dias eu estou feliz. Entendeu? As pessoas acham... Já teve pessoas que falou para mim, mas, nossa, você trabalha todo dia. Até meu vizinho fala, nossa, eu vejo todo dia seu carro aí na frente, né? Trabalho todo dia. Mal sabe ele que eu sou feliz, que eu sou muito grata a Deus por poder me levantar, por poder decidir, por poder fazer o que eu quero fazer, entendeu? Então, é isso, é fazer o que gosta, entendeu? E é isso. E procurar aprender também, porque fazer o que gosta sem também saber, né? Porque nossa vida é não achar que sabe de tudo, né? Então, assim, a gente tem que procurar saber, procurar se informar, estudar. Eu estou sempre estudando, né? Agora eu estou fazendo minha mentoria de 1 ano, porque a gente precisa estar atualizado. Não Sim. só o amor, mas quando você cuida com amor e você tem conhecimento, é melhor, né? Legal. E é isso. E falando aí em mentoria, tem aí o meu movimento que foi já criado, que é justamente para levar um posicionamento, principalmente digital. Por que digital? Hoje a internet ela é a maior avenida do mundo, a maior avenida de propaganda do mundo. Hoje, se você não está na internet, daqui uns tempos você não vai ser mais ninguém. Verdade. Porque as casas de repousos, que muitas vezes nem são tão boas, podem estar posicionadas, estão sendo vistas. Então, a gente precisa aprender a se posicionar de forma assertiva e precisa caminhar com pessoas que vão tirar a gente da zona de conforto e levar a gente para um próximo nível. Sim. Então, a minha mentoria é com base nisso, é para desenvolvimento pessoal, posicionamento em redes sociais. E hoje é isso, a gente precisa estar com pessoas assim, que nos ensine, que a gente cresça cada dia, pessoas que acreditem em projetos maiores. É o que vai fazer a diferença. E você que gostou aí desse podcast, curte, compartilha. Não deixem essa mensagem morrer. Uma mensagem assim tão poderosa que foi falada sobre propósito, que empreender vai muito além de ganhar dinheiro. É sobre propósito, é sobre fazer o que ama com qualidade e excelência, tratando o próximo como se fosse a ti mesmo. É isso que elas fazem, é isso que elas estão conquistando. Já conquistaram a região de Guarulhos, vão conquistar São Paulo e vão ainda crescer muito mais, porque falta isso. Falta pessoas com esse comprometimento e com esse amor. E você que nos acompanhou, muito obrigada. Agradecemos aí novamente a FTP Contábil, a Vértice, a EC, N Formatos, os nossos patrocinadores que acreditaram nesse projeto, que estão juntos com a gente. E obrigada por permitir que essa mensagem chegue a muitas casas. Então, até o próximo episódio.